Pode iniciar. Olá, bem-vindos ao nosso encontro 1 da nossa disciplina aí de curativos e tratamento de feridas, com foco em farmácia, né? Esse serviço farmacêutico, né, que possa ser oferecido em algumas farmácias que têm essa autorização. Então, o nosso objetivo aí é falar um pouquinho sobre isso, né? Então, a nossa primeira aula de hoje, ela vai ser muito no processo de entender o que é uma ferida, de entender o que é um curativo, né? E na aula 2, na aula 3, a gente passa por alguns procedimentos propriamente dito. Então, aqueles que já foram meu aluno, né, aí em alguma outra disciplina, no curso técnico em farmácia ou outro curso técnico, já me conhecem, e você que está começando agora, né, que é a primeira disciplina que você está vendo comigo, eu sou o professor Wilson, vou estar aí com vocês nessa viagem bacana, fantástica, que é como a gente pode ser útil a alguém, né, através aí do tratamento de uma pequena ferida dentro de um serviço farmacêutico, né? Eu sou farmacêutico, químico e biólogo, né? E estou com a equipe aí da Politécnica já há mais de 2 anos. Estamos juntos, não tenham dúvidas, com o mesmo propósito, que a educação, o conhecimento nos torne pessoas e profissionais melhores. Então, o meu objetivo é o mesmo do de vocês, é que a educação, o conhecimento possa ser essa ferramenta nos proporcionando um crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Então, sejam bem-vindos aí a essa nossa disciplina, a esse nosso módulo de feridas e curativos, e que a gente possa sair melhor do que entramos nesse contexto. O que está previsto para a gente poder ver hoje, né? Pegando aí a nossa trilha, que é a nossa apostila, que tem aí, né, a nossa coluna vertebral do que a gente segue, o que está previsto para a gente poder ver hoje? Sem dúvida nenhuma, a introdução ao tratamento de feridas, né? Então, eu preciso saber o que tem na minha pele, a constituição da minha pele. Então, a primeira parte da nossa aula, ela tem que ser uma revisão, uma aplicação anatômico-fisiológica do sistema tegumentar, a pele, né? Porque a ferida nada mais é, já dando spoiler aqui grande, né? A quebra dessa integridade, a quebra desse... a pele é o nosso maior órgão e que tem uma função extremamente importante de proteção do nosso corpo, para que nada estranho, para que nada que possa contaminar o meu corpo entre pela minha pele. Então, ela é a nossa primeira barreira de proteção, né? Então, ela tem aí grande interface com o sistema imunológico como barreira de proteção, né? E trabalha aí com a gente dentro desse processo anatômico, fisiológico, que é para o nosso corpo ser protegido, né? Além da condição de manter a temperatura corporal, né? Então, tem a questão estética também, né? Mas, no primeiro momento aí, nosso, é realmente entender a integridade da pele e depois, se alguma coisa quebra essa integridade, eu tenho o processo de ferida, porque quebrou essa integridade. Então, aí a gente vem
o que é uma ferida, os tipos de feridas que a gente tem, um atendimento básico a nível farmacêutico em farmácias ou drogarias, né? Se não é um pequeno ferimento, se ele já é um ferimento grave, profundo, não pode ser tratado na drogaria e na farmácia. Então, precisa do encaminhamento ao especialista, à unidade de saúde, né? Nós vamos ver aqui quais são as fases de cicatrização, né? As fases aí que envolvem o processo de tratamento, seja natural ou algo que possa favorecer o processo de cicatrização, né? E vamos diferenciar as feridas traumáticas das feridas cirúrgicas. Então, esse aí é o nosso contexto previsto aí dentro da nossa aula de hoje, dentro da nossa trilha de aprendizagem prevista para a gente poder trabalhar no dia de hoje. Sempre pontuo, né? Interfaces importantes, ou seja, algumas soft skills, algumas habilidades, alguns conhecimentos que a gente precisa revisar para que a gente possa se orientar, para que a gente possa estar junto com essa nossa disciplina, com este nosso módulo previsto aqui. Sem dúvida nenhuma, interpretar e redigir um texto. Por quê? É um serviço farmacêutico. Então, você precisa registrar esse serviço farmacêutico, né? Você precisa interpretar se veio de um pedido médico ou não, né? Então, é necessário tanto interpretar o texto, quanto redigir um texto desse serviço farmacêutico para ter a rastreabilidade do processo que está sendo realizado, do processo que está sendo feito com aquele determinado paciente, né? Um outro detalhe aqui. Nós vamos precisar fazer aqui preparo de soluções químicas que vão ser utilizadas, seja o álcool 70, seja o álcool iodado, né? Ou alguma outra solução descontaminante ou que possa agregar ao valor naquela cobertura, né? Chamado aí também de curativo, e muitas das vezes pode ser que eu tenha que usar uma regra de 3, uma matemática básica, para fazer o cálculo dessa solução, para ver a quantidade que eu vou utilizar, né? Tanto para o preparo dela, né, quanto para a aplicação dela, né? Eu tenho que ter a quantidade suficiente para poder fazer aquela aplicação, aquela assistência, aquele cuidado farmacêutico ali propriamente dito, seja ele com nível técnico ou com nível superior. Mas existe essa condição. E, sem dúvida nenhuma, uma interface importante aqui para a gente é o sistema tegumentar. A pele como o maior órgão que a gente tem no nosso corpo humano, né? E entender a importância da integridade da pele, né? E entender que a ferida, ela ocorre quando eu vou perder essa integridade. Então, a interface importantíssima aqui para a gente, a anatomia e fisiologia do sistema tegumentar, do sistema, né, que envolve o nosso órgão pele. Os princípios e objetivos do ensino EAD é ele te permitir o que a gente chama ter a flexibilidade, né? O que significa ter a flexibilidade? Eu vou adequar o melhor horário, eu vou adequar a melhor
tempo para que eu possa estudar, para que eu possa assistir a aula, para que eu possa fazer os exercícios, para que eu possa ler a trilha. Isso fica geralmente de forma autônoma, mas o ensino EAD, ele te cobra comprometimento. Você precisa ter um comprometimento com você mesmo, né? E ter aí uma autodisciplina, porque ao mesmo tempo que ele te dá essa flexibilidade, ele te cobra que você tem prazos para entregas, que você tem um prazo onde que você tem que incluir o seu estudo para entender, compreender, fazer as atividades, fazer as provas dentro desse cronograma que é disposto para vocês. Então, tem a vantagem da flexibilidade, mas ele não deixa de te cobrar uma autodisciplina e um comprometimento em cumprir aquilo que é previsto para cada uma das disciplinas que vocês estão cursando aí dentro desse módulo. Em especial, a nossa, que estamos aqui, de curativos e tratamento, né, de feridas. Então, sejam autodisciplinados. Fica aí uma outra dica para vocês. Isto é extremamente importante para o sucesso pessoal e profissional de vocês. Lembra que a gente falou lá atrás? O nosso objetivo é o mesmo, que através do conhecimento possamos ser pessoas e profissionais melhores. Show de bola? Combinado? Isso aí. Então, nós vamos fazer a nossa aula aqui num sistema de exercício. Ao mesmo tempo que eu coloco o exercício, eu sou um professor malvado e eu dou cola, né? E essa forma que eu dou cola aqui, a juventude hoje, né? Vocês aí que muitos são jovens, que assistem aí séries, que assistem aí jornadas, tem o nome como seja, dicas importantes, vamos dizer assim, antecipar dicas, antecipar sugestões. Então, a nossa teoria, ela vem na forma desse spoiler. Então, cada uma das questões aqui terá o spoiler, use o spoiler e responda a questão. Ok? Então, primeira questão, a pele é formada... Tem alguns autores que já consideram duas camadas somente, a epiderme e a derme. E tem autores que ainda consideram três camadas, epiderme, derme e hipoderme. Hoje a hipoderme ela é considerada já tecido adiposo, né? Então, por isso que alguns autores não consideram mais camadas da pele, consideram já como tecido adiposo, ok? Mas alguns autores ainda consideram que as três camadas da pele é a epiderme, a camada mais externa, né? Como a primeira barreira protetora, a derme como a camada mais profunda de tecido conjuntivo, né? E que possui aqui vasos sanguíneos e as terminações nervosas, e a hipoderme, aqueles que ainda consideram a hipoderme, ela já é o tecido adiposo, né? Onde que a gente faz aqui as aplicações subcutâneas, né? Por exemplo, como insulina, vacinas, são aplicadas de forma que vem e atinge a hipoderme, que já é uma camada de gordura que a gente tem aí após a camada. Observem aí, usem o spoiler e qual a melhor resposta, já que um primeiro parâmetro é a gente
pegar aquela interface, o tecido tegumentar. Então, do que é formado a epiderme? Do que é formado a derme? Usem um spoiler, tentem responder sozinhos. Dê uma pausinha, se for necessário, aí no vídeo, se você estiver assistindo fora do momento síncrono. E exatamente isso. A pele tem como primeira camada a epiderme. O tecido é o tecido epitelial. Histologicamente falando, tem a função protetora e tem ali uma célula grudadinha com outra, bem grudada, para fazer a proteção. E aí é o tecido epitelial. Saindo da epiderme, a gente já chega na segunda camada da pele, que tem os vasos sanguíneos, as terminações nervosas, e ela já é formada por um tecido conjuntivo. Então, a melhor resposta aí, a alternativa C para a gente. Show de bola! Próxima questão. Pare o vídeo, se necessário, use o spoiler. Na epiderme, esse tecido epitelial, qual é o tipo dele? Então, a gente vê, ó, a camada da pele com célula a célula, grudadinha, né? Mas a gente vê, ó, várias camadas de células diferentes. Eu vou ter o queranócito, né? A camada córnea. Então, ela acaba ganhando aqui uma estratificação celular, ou seja, vários tipos de células. Então, esse tipo de tecido aí, qual é? Pare aí o vídeo, se necessário, responda. E é o tecido epitelial estratificado pavimentoso. Então, dentro daquela interface que a gente falou que é importante sobre a estrutura da pele, o tipo de tecido que tem na epiderme, tecido epitelial. E qual tipo de tecido epitelial? O estratificado pavimentoso. Célula grudadinha, célula a célula na primeira camada e várias camadas de célula nas outras partes. Então, é o tecido epitelial estratificado pavimentoso. Alternativa A, nesse caso. E aí? Está conseguindo tirar aí as suas dúvidas? Fazer essa revisão aí anatômico-histológica num primeiro momento? Próxima questão. Qual é a função principal da epiderme, dessa primeira camada que a gente tem? Já falamos aí anteriormente, né? Então, qual a principal função dela? Barreira de proteção. Impedir que agentes externos entrem para o nosso corpo. Ela é a nossa primeira barreira de proteção. Seja elementos químicos, físicos ou biológicos, né, como micro-organismos. Então, ela tem como primeira função essa proteção. Ok? Tem a queratina. O que é a queratina? É um filtro solar natural, né? Para absorver os raios ultravioletas, para ele não poder entrar no nosso corpo e causar o nosso mal, né? Então, tem ali também a função, como a gente falou, de proteção física dos raios ultravioletas. Só que, claro, ela sozinha não consegue. Por isso, um amigo de balada nosso, dia a dia, precisa ser o protetor solar, né? Porque só a camada
de queratina, de queranócitos que a gente tem, não é suficiente para essa proteção. O nosso organismo tem uma pequena proteção, mas precisa ser acrescentada, ser complementada, melhor dizendo, com o uso diário do protetor solar. Ok? Outra questão. O meu corpo, o nosso corpo, ele é formado 70% no mínimo de água. Então, eu tenho que impedir que eu vou perder água. Então, uma das funções que a gente tem é o controle hídrico também. A pele, a epiderme, também tem a função de controle hídrico, evitando a perda de água, né? A hidratação, mantendo a hidratação da pele, né? Outra questão importante, cheio de terminações nervosas. Então, eu consigo ter as questões tato, interface com o sistema sensorial, né? Eu consigo saber se eu apertei, se eu belisquei, né? Por quê? Porque eu tenho aqui terminações nervosas. Então, contribui aí para a percepção sensorial também, né? Então, além disso, a epiderme protege contra micro-organismos e traumas mecânicos. Olha a grande importância que a gente tem dessa camada aí da nossa pele. Então, a principal função dela, dentre das que colocaram aí para a gente, sem dúvida nenhuma, atuar como barreira contra agentes externos, ou seja, barreira de proteção. Interface com o sistema imunológico, impedir em especial que micro-organismos entrem para o nosso corpo. Tão importante, olha só. Quando uma pessoa, por exemplo, sofre uma grande queimadura e está hospitalizada, a probabilidade dessa pessoa não é por causa da queimadura em si, mas pelas consequências da queimadura. Qual é uma das principais consequências dessa queimadura? Quebrou a integridade da pele, deixou exposta os tecidos internos, porque a pele com a queimadura foi perdida. Então, perdeu a barreira de proteção. Micro-organismos serão fungos, bactérias que estão aqui no ar. Beleza? Podem acoplar ali aquele tecido que está desprotegido, né? E gerar aí o que a gente chama as infecções secundárias. Então, nessa perda da integridade da pele, um dos grandes problemas que ocorrem é que micro-organismos aproveitam que está quebrada essa integridade, abrir uma porta para eles. Eles vão entrar e vão causar o que a gente chama as infecções secundárias. E no caso aqui de uma lesão por queimadura muito grave, que foi o exemplo que eu coloquei aqui, começa a multiplicar ali e depois cai na corrente sanguínea, gerando a septicemia, levando à morte. Mas tudo aconteceu em virtude da quebra da barreira de proteção. Perdeu a epiderme, a primeira camada da pele, que tem a grande função de proteção. Bacana? Acertaram essa aí também? Show de bola! Vamos à próxima. A segunda camada aí, a derme, ela tem qual função? Ela é responsável por quê? Olha o spoiler. Utilizem o spoiler. Então, ela é uma camada que te permite maior elasticidade. As células não estão tão grudadinhas umas nas outras quanto na epiderme.
estão mais espaçadas. Então, você tem o suporte da matriz conjuntiva com as células ali presentes, dando elasticidade, né? Nutrição da epiderme, mesmo que seja por difusão. As células pavimentosas da epiderme se alimentam, né, de nutrientes que estão dissolvidos na camada da derme, né? Sensibilidade por causa aí das terminações nervosas que estão contidas nesta camada, e ela tem aí a sensação da termorregulação. Por isso é que eu tenho as glândulas sudoríparas, que estão presentes na derme e que saem depois, no final da nossa pele, para liberar o suor. Mas elas estão ali, né? Se eu estou com calor, eu preciso ter a regular a temperatura do meu corpo. Então, eu vou suar, eliminar o calor do meu corpo, por exemplo, para manter a minha temperatura em 37 graus, para não desnaturar proteínas e enzimas do meu corpo. Então, uma característica importante é a finalidade do suor produzido pela glândula sudorípara, que está na derme e que tem depois o folículo que sai pela epiderme, né, é a termorregulação, manter a temperatura regular do nosso corpo. Então, qual é uma das finalidades aí responsáveis da derme? A sustentação e nutrição da pele, né? Em relação aqui à nutrição, em relação à sustentação, vamos pegar aqui bem no aspecto estético, quem é a fibra que desempenha muito essa função de hidratação e sustentação da pele é o ácido hialurônico, ok? Então, por isso, muitas formulações cosméticas, muitos procedimentos estéticos têm aquela promessa de aumentar a concentração do ácido hialurônico. Por quê? Porque é um dos principais constituintes do tecido conjuntivo da derme, responsável pela hidratação e pela sustentação da pele. Ok? Show de bola! E aí, acertou mais essa? Legal! Bora para a próxima. Considerando aí, alguns autores, 3 camadas: epiderme, derme e hipoderme. Mesmo aqueles que consideram 2 camadas, epiderme e derme. Qual é a camada da pele? Inclusive, já falamos aí em outra questão anterior, que tem aí os vasos sanguíneos, as glândulas sebáceas, sudoríparas e terminações nervosas. Essa tá fácil porque a gente já falou lá atrás, não é isso? É a derme. Show de bola. É a derme. Acertou mais essa? Legal. Passamos. Mais uma questão, né? Então, a pele, ela é a nossa primeira barreira protetora. Se eu quebrei essa integridade, como que isso se chama? Né? Como que isso se chama? Se eu quebrei essa integridade, abriu-se o que eu chamo de ferida, né? Então, ferida na pele é uma lesão que provoca a quebra da integridade da pele ou mucosas, causando sintomas como dor, inchaço, sangramento e a presença de secreções, e se tiver uma infecção secundária, dependendo aí, né, se for
por bactérias piogênicas, geração de pus, né? Então, de forma muito resumida, direta, clara e objetiva, o que é uma ferida? Quebra da integridade da pele, né? Se eu quebrar a integridade da pele, eu tenho uma ferida. E existem vários tipos de feridas, como o spoiler está nos contando aqui, ó. De acordo com a profundidade, de acordo com a complexidade, de acordo com a evolução. Se ela é cirúrgica, foi necessário abrir o meu abdômen. Então, eu criei uma ferida intencional. Teve a intenção, eu precisava ter acesso aos órgãos do abdômen. Então, eu tive que criar uma ferida intencional, médica, proposital. E existem as feridas não intencionais, às vezes traumáticas. É um acidente que sofreu, bateu em alguma situação, né, em algum instrumento, em algum móvel que a gente tem dentro de casa e quebrou a integridade, ali é o que a gente chama, então, ferida traumática. Não foi intencional, como na cirurgia, né? Quais feridas a gente pode tratar em uma farmácia? Tratar não, que eu digo, fazer o cuidado farmacêutico aí em uma farmácia. As menores, não infectadas, né? Se já está grave e infectada, precisa ter o acompanhamento, o encaminhamento a um especialista, ok? Então, aquelas mais superficiais podem ser assistidas através dos serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias. Aquelas mais graves, profundas, já infeccionadas ali como infecção secundária, não podem. Precisam ser encaminhadas ao tratamento médico especialista. Né? No caso aqui, o dermatologista ou clínico geral, em um primeiro momento. Então, os tipos de feridas. Eu tenho aqui, ó, no primeiro desenho, normal, a minha pele está íntegra. Fiz uma incisão, olha. Olha o tipo aqui, ó, incisão. Olha a laceração. Olha a abrasão, que é o tipo de arranhão, né? Olha por punção. Alguma coisa, um prego começou a entrar. Penetrou muito por penetração, por contusão. Bati, ou jogando futebol, teve a batida ali na minha canela, por exemplo, no meu joelho. Foi a contusão, né? E hematomas. Foi tirar sangue, por exemplo, extravasou sangue e gerou o hematoma, né? É um tipo de ferida, né? Que a gente tem aí também. Bateu em algum lugar e gerou aquele extravasamento de sangue, por exemplo, aqui do rosto, e deu aquela mancha roxa de sangue. É o tipo de ferida hematoma, vamos dizer assim. Então, voltando à questão, uma ferida é definida como o quê? Qualquer ruptura da integridade tecidual, seja da derme, seja da epiderme, né? Então, eu tive aqui a ruptura da minha pele. Rompeu a minha pele em qualquer circunstância, eu já tenho o que a gente chama ferida. Qual é o risco? Você quebrou uma barreira de proteção. Você quebrou a integridade de um fator que te protege. Então, está exposto ali a possíveis infecções secundárias. Aí é o grande risco. O nosso corpo foi feito pelo maior fisiologista do mundo, que chama-se Deus. E Deus, quando criou a gente, o ser humano, ele já sabia
que a quebra da integridade seria perigosa para nós. Então, ele mesmo proporcionou que possa existir como o nosso corpo tentar recuperar essa integridade para continuar sendo protegido, né? Então, essa forma que o nosso corpo tem de passar por 3 ou 4 fases importantes e tentar recuperar essa pele que perdeu a integridade, como que ela é chamada? Olha a questão aí, como que ela é chamada? Vimos que a ferida é a ruptura da estrutura da pele, né? Mas em resposta a esta agressão, o nosso organismo se mobiliza em uma cascata de 3 etapas principais, coordenando eventos celulares para poder recuperar essa integridade. E esse processo é chamado de cicatrização. O objetivo principal da cicatrização é restaurar a natural da pele. Então, o que é a cicatrização? Bacana! Garanto que você acertou. Mecanismo de regeneração e reparo dos tecidos após a agressão. Ok? Então, notem, ó, eu tenho primeiro um evento hematológico, hemorrágico, por isso que forma casquinha, que depois eu tenho um processo de coagulação, formando a casquinha. Eu tenho depois o processo de granulação, ou seja, formação de novo tecido aqui. E depois eu tenho o processo para remodelar, né? Fechar aquele processo da ferida. Esse processo, ele é chamado de cicatrização. É só pensar o quanto Deus é perfeito, né? Ele já sabia que poderíamos nos ferir. E ele mesmo já colocou, quando ele criou a gente, a condição de nos proteger novamente, que é o processo de cicatrização. Olha que fantástico, né? Próxima questão. Então, se a gente tem esse processo de cicatrização, quais são as fases da cicatrização? Quais são as fases dessa defesa para o nosso corpo? Parem aí. Dei um stop, né? Então, a cicatrização não é um evento isolado, mas uma cascata de eventos moleculares que está acontecendo ali, com o objetivo de restaurar a integridade tecidual, né? Então, esse processo complexo e dinâmico se desdobra em alguns processos. No que eu chamo fase da hemostasia ou inflamatório, ou seja, a ferida é um processo inflamatório, né? Então, eu tenho ali a hemorragia, que é o extravasamento de sangue, tenho que ter a coagulação desse sangue, paralisar essa hemorragia, e eu tenho que chamar as células de defesa. Então, eu tenho uma fase aí, né, hemostásica e inflamatória. Depois, eu tenho a fase produzir novas células daquele tecido. Então, é a fase proliferativa ou de granulação, né? E aí eu tenho a fase, então, de fechamento dessa ferida propriamente dito, que é a fase de maturação ou remodelação. Então, quais são as fases aí clássicas da cicatrização? Hemostasia. Logo após o trauma, eu tenho ali extravasamento de sangue, né? Então, eu tenho que ter a vasoconstrição para não impedir um grande extravasamento
adrenogênio, eu tenho uma fase inflamatória. Agora acontece a vasodilatação, onde que geralmente a gente tem aquele edema, aquele inchaço, né, em algumas feridas, e atração de células de defesa. Por isso que algumas feridas têm aquele processo, né, inflamatório, aquele edema, fica vermelha, né, ao redor, fica inchado, porque eu estou tendo ali o processo inflamatório, né, chamando células de defesa, né? Então, neutrófilos, macrófagos, linfócitos, né? Então, o objetivo dessa fase é controlar o sangramento e prevenir as infecções. Essa fase, essa primeira fase, hemostásica e inflamatória, ela dura cerca de 4 dias. A segunda fase, que é a chamada de granulação ou proliferativa, que dura em torno, né, de 3 semanas, em algumas situações, eu tenho a formação do novo tecido, ou tecido de granulação, né? Eu tenho angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos que foram rompidos ali, e tenho, então, produção de colágeno, para poder fazer o novo tecido que está ali, né? Então, eu tenho ali grande atividade de fibroblastos nessa fase. Epitelização, formação do novo epitélio, né? E contração da ferida, né? Fibroblastos se diferenciam em microfibroblastos, que dá aquela sensação que a ferida está diminuindo de tamanho, né? Onde que a gente tem ali a tração das bordas da ferida e ela vai diminuindo para unir uma borda com a outra, fazendo o fechamento final. Então, a fase de maturação ou remodelação, eu tenho a organização do colágeno, a contração final da ferida, então o seu fechamento final, né? E a redução da vascularização ou celularidade da fase inflamatória vai ser reduzida. Aí eu tenho o fechamento. Então, aqui o exemplo, continuando como spoiler, para a gente poder responder a questão, quais são as principais fases da cicatrização? A fase inflamatória, que tem a hemostasia aqui junto. Eu preciso fechar essa pequena hemorragia, chamar as células de defesa. Tenho depois crescimento celular, é a segunda fase, ou fase proliferativa, e eu tenho aí o fechamento final, né, das bordas, reepitelização, que é a fase da maturação. Então, aqui também mostra, ó, fase hemostásica, fase inflamatória, com o chamamento das células de defesa, né? E fechamento aí da hemorragia com as ativações do sistema da coagulação. Depois eu tenho a fase de proliferação ou granulação, produção das novas células, e o fechamento final na remodelação. Então, a melhor alternativa para a gente na questão é a alternativa B. As principais fases da cicatrização: a primeira fase, inflamatória e hemostásica; segunda, proliferação ou granulação; e a terceira, a remodelação. Show de bola! Acertou essa daí? Bacana? Não deixe de estudar esses spoilers aí, esses slides que a gente passou das fases da cicatrização. Extremamente importante. Próxima questão. Pode ler, utilize o spoiler, dê uma pausa se necessário. Sem dúvida nenhuma,
Um dos primeiros e mais importantes passos para fazer o tratamento de uma ferida é a higiene. Então, hoje em dia, pequenas feridas não são cobertas, não são passados nenhum produto. É apenas recomendado água e sabão. Lavar ali e deixar limpo, água e sabão. E o processo fisiológico normal da cicatrização acontece de forma normal, né? Existem algumas condições que você prejudica a cicatrização, né? E uma delas é você não ter a higiene da ferida. Não lavar a ferida todo dia, pelo menos 2, 3 vezes ao dia, com água e sabão, né? Então, fatores que podem influenciar na cicatrização. Fatores locais, relacionado ao local da inflamação. Ela está profunda, então eu preciso de um ponto, uma sutura ali. Eu não posso deixá-la, né? Então, se ela tem grandes dimensões e profundidade, tem que ter a sutura, né? Fatores sistêmicos, idade, condição patológica, por exemplo, diabetes, prejudica a cicatrização. Tanto é que um dos fatos dos diabéticos, muitas pessoas descobrem que está com diabetes porque a ferida não consegue fechar. E aí, quando você vai analisar, opa, é o diabetes, né? Então, fatores sistêmicos patológicos podem influenciar, né? Uma pessoa que tem deficiência em fatores da coagulação sanguínea não consegue fechar a fase hemostásica sozinha. Então, mesmo que a ferida seja pequena, tem grandes hemorragias. Então, fatores sistêmicos aí são importantes, seja eles congênitos, genéticos, ou adquiridos aí com o passar do tempo. Vascularização, né? A boa irrigação das bordas da ferida é crucial para a cicatrização, né? Pois garante aí os nutrientes necessários para as células que estão envolvidas no processo, né? Desnutrição. Você desnutrido, falta nutrientes que prejudicam o processo de cicatrização. Então, estar em dia aí com os macro e micronutrientes é importante para garantir um processo eficaz da cicatrização, né? Vitamina C, zinco, né? São alguns dos exemplos aí que precisam e são necessários para a formação do colágeno, que são necessários aí para a eficiência do processo de fechamento da ferida. A limpeza regular e a aplicação de curativos quando apropriado, né, são aí fatores fundamentais que influenciam nesse processo. Então, ela pergunta na questão o que prejudica, né? Uma infecção secundária, uma infecção já aproveitando a porta aberta, já que a pele, a mucosa não está íntegra, eu vou aproveitar e entrar e utilizar aqueles nutrientes que estão ali no outro tecido, né? Então, a nossa pele aqui, ó, tirou a derme é um excelente meio de cultura, porque está cheio de nutrientes ali, para poder nutrir a própria pele no seu dia a dia. Mas algumas bactérias, sabendo disso, utilizam esses nutrientes como sua fonte de energia. E aí gera o que a gente mais teme quando se tem aí uma ferida, uma infecção secundária por micro-organismos. Então, o que pode dificultar a cicatrização? Uma infecção oportunista, uma infecção secundária naquele local da ferida. Por isso é a alternativa C, entre essas que a gente colocou. Próxima questão. Quando eu estou
com a perda da integridade, eu posso colocar aqui como forma de proteção, ou tenha algum medicamento que possa auxiliar também nesse processo, curativos, também chamado aí de coberturas, né? Então, o que é esse curativo? O que é essa cobertura? Dê uma pausa, se necessário, leia o spoiler e garanto que você acertou, né? Show de bola. E é exatamente isso. Material aplicado sobre a ferida para proteger. Pode ter um antisséptico ou não ter o antisséptico, beleza? Mas a finalidade dele ali, principalmente aqueles que contêm algum material, é material que vai auxiliar no processo para conter hemorragia, para diminuir a inflamação, porque a inflamação é natural, mas ela não pode ser exacerbada. Então, pode ter um anti-inflamatório, né? Pode ter um analgésico para poder tentar diminuir a dor, né? Diminuir o edema, né? A vasodilatação que está ali, diminuir o edema, o inchaço que tem ali. Então, são materiais aí aplicados sobre a ferida com o objetivo de proteger, né? E auxiliar, ser coadjuvante no processo de cicatrização. Show de bola! Dentro da patologia humana, a gente tem dois termos muito importantes, que é uma doença que está na fase aguda e uma doença que ela está na fase crônica. Exemplo, se eu estou tendo agora uma febre por causa de um resfriado, quer dizer que eu estou na fase aguda do resfriado, né? Mas aí, vamos supor aqui, ó, uma pessoa que tem o diabetes. O diabetes é uma doença crônica, né? Você tem ela durante muito tempo da sua vida, né? Depois que você tem, até o restante da sua vida. Então, quando o prazo é curto, eu falo que ele é crônico, perdão, agudo, rápido. Se é demorado, eu falo que é um processo crônico. Então, a gente tem, no nosso caso, com as feridas, a mesma definição. Feridas que fecham rapidamente. Eu falo que são feridas agudas, fase aguda. E feridas, por exemplo, que nunca fecham, não conseguem fechar. Duram 3, 1 ano, 2 anos para poder começar a fechar. Eu falo que é um processo crônico. Então, o que são feridas crônicas dentro desse processo patológico? Né? Aguda, olha, um simples arranhão fecha rápido. Agora, um diabético está aí com uma lesão grave. Um pescador, por exemplo, que foi pescar e pegou leishmaniose. São feridas que não fecham rapidamente. E aí é um processo ou ferida crônica. Ferida que fecha rápido, agudo. Ferida que não fecha rápido ou não fecha de jeito nenhum, crônica. Né? Então, a melhor resposta aqui, ó, feridas crônicas se caracterizam duração prolongada, muito tempo sem fechamento da ferida. E o qual que é o perigo? Está exposto. Bactérias ali estão doidinhas para poder pegar essa porta aberta e fazer uma infecção secundária, né? Então, o risco de você ter infecções secundárias por feridas crônicas é muito maior do que por feridas agudas. A aguda fecha rápido e a crônica permanece aberto, quebra da integridade, quebra da proteção durante muito tempo. Show de bola? Até aqui, tudo ok? Beleza.
Próxima questão. Agora relacionada aí com alguns tipos de feridas. Então, não deixe de ler o spoiler. Nesses tipos de feridas. Então, eu tive um pequeno arranhão. Beleza. É uma ferida? Sim, mas eu não tive a abertura para poder ver outra camada de baixo. Outro órgão interno do meu corpo. Então, eu chamo isso de ferida limpa, né? Sem abertura, né, de vísceras ou de outros tecidos internos. Ok? Limpa e contaminada. Não teve abertura para tecidos mais internos, mas está infectada com micro-organismos. Mesmo arranhãozinho, se eu não tomar cuidado, bactéria utiliza ali para poder começar uma infecção, né? Contaminada. Saída não controlada de secreção, né? Quer dizer que está tendo um micro-organismo já usando ali para se multiplicar. E essa secreção que está saindo é o meu corpo tentando se defender, uma secreção ali que tem resto de células de defesa mortas e tudo, ou algum resto nutricional de algum micro-organismo, por exemplo, a produção do pus, por exemplo, por bactérias aí gram-positivas do gênero estáfilo, por exemplo. Né? Então, está, né, contaminada ali. Né? E a outra infectada, né, que é o caso aí com os micro-organismos. Né? Produção aí do pus. Aí já é a infectada. Então, feridas abertas, o que são? E eu posso expor tecidos internos. Né? Pode vir através de uma incisão, de uma contusão, de uma ferida limpa, de uma abrasão, de uma laceração. Né? Então, as feridas abertas se caracterizam por exposição dos tecidos subjacentes. Eu tenho ali uma profundidade e uma extensão que já está dando para poder ver os tecidos abaixo de onde aconteceu a lesão. Né? Com exposição aí. Legal. E o que são as feridas limpas? Nisso aí que a gente já discutiu, que a gente já deu esse spoiler. Pare aí, analise. Feridas limpas, ou seja, eu quebrei a integridade, mas eu não cheguei a ter contato com o tecido subjacente e ela não está infectada com micro-organismos, né? Então, característica dela, sem sinal de infecção, ok? Então, as feridas limpas não têm sinal de infecção. Show de bola! Essa nossa primeira aula, ela é muito importante dentro desse contexto, pessoal. Por quê? Muitos profissionais que trabalham ou prestam o serviço, né, pegando nós aqui no técnico em farmácia, de prestação de serviço do tratamento de avaliação, de auxílio ao tratamento de feridas, não reconhece essa importância anatômico-fisiológica. Então, essa nossa primeira aula, notem a importância que ela tem em trazer o embase, nivelarmos todos nós novamente com os princípios, né, da anatomia e da fisiologia do nosso maior órgão, que é a pele. Ok? Notem para você ver que todas as questões,
né? Apesar de terem denominações, conceitos, mas a grande importância é a integridade da pele, né? Como barreira de proteção. Próxima questão. Também já dei um spoiler sobre isso lá no início da nossa aula. Qual é a diferença entre uma, né, ferida traumática e uma cirúrgica? Tem uma pausa, se necessário. Analisem o spoiler. Cirúrgica. Precisei fazer uma cirurgia, precisei quebrar a integridade da pele para eu acessar órgãos internos. Ela foi proposital, ela foi intencional, ela foi com uma recomendação médica. Então, ali a cirurgia, né, que depois tem o fechamento e eu tenho que cuidar para que não possa infeccionar. Eu tenho que cuidar para que não possa inflamar, né? Onde que foi feito ali o fechamento para voltar à integridade. Então, eu vou ter o processo de cicatrização, mas eu preciso ter o cuidado, seja inicial com a higiene, lavagem com água e sabão 2, 3 vezes ao dia, deixar fechado quando necessário, protegido com uma cobertura, para que não tenha as infecções secundárias. Essa proposital, essa é cirúrgica. Agora, eu sofri um acidente de carro, eu bati em algum móvel dentro de casa e abriu, quebrou a integridade aqui, de uma forma não intencional, sem a recomendação médica, eu vou dizer que eu estou diante de um processo traumático, né? Então, o que é a ferida traumática? Causada por acidentes ou violência. Foi uma ferida gerada de uma forma não intencional. Não teve nenhum benefício, vamos dizer assim, como tem a ferida cirúrgica. Ela tem a intenção de cuidar de algo. Aqui na traumática, não. Então, ela é causada por acidentes ou violência. Bateu, por exemplo, em algum lugar. Chegou lá na farmácia, na drogaria, uma pessoa com um possível, né, serviço farmacêutico, né, de curativo. Qual o primeiro atendimento que você vai fazer? Qual o primeiro passo? Qual a primeira ação? Primeiro passo sempre, né? Já vou até colocar a resposta aqui de cara, eu sei que você já acertou, é avaliar o paciente. Condições fisiológicas desse paciente, né? Que tipo de lesão que ele tem? Se a hemorragia é grave, você tem que encaminhar ele rapidamente para a UPA, para o hospital. Não é processo da farmácia, da drogaria, né? Agora, se ela é superficial, né? Está limpa, ou seja, está sem contaminantes, aí você vai poder fazer. Então, inicie com a limpeza da ferida. Se tem ali um leve sangramento, estanca ele ali sob pressão, né? Protege ali com uma cobertura essa ferida e a recomendação da curativa, né? E vai fazendo aí o monitoramento e o registro para ter a rastreabilidade desse serviço que foi ali realizado. E dependendo da condição, se está grave, se está profunda e dilacerada, é encaminhar ao especialista, que não vai ser o cuidado farmacêutico ali na farmácia e drogaria. Vai precisar de um cuidado maior.
Mas o nosso primeiro passo é analisar, né, a extensão, a profundidade, que tipo de lesão tem ali, para poder orientar o melhor serviço, se ele vai ser farmacêutico ou médico, encaminhado aí para uma UPA ou para um hospital. Show de bola! Próxima questão. Tem que ter isso em um POP. Tem que ter isso descrito como uma atividade padronizada, principalmente essa primeira etapa de avaliação do processo da ferida, né? Que tipo de ferida é, né? Então, o procedimento operacional padrão na sua sala de serviço farmacêutico, né? Tem que estar lá muito bem descrito. A avaliação da lesão, a preparação do ambiente, a higienização das mãos, a realização do curativo, se ele for do serviço farmacêutico, ou o encaminhamento para o especialista, se ele for grave, complexo e precisa, né, disso daí. E se for de serviço farmacêutico, faça aí o monitoramento, a reavaliação, né, quando for necessário, marque com ele, volte todos os dias, tal horário, para fazer a troca do curativo, para poder fazer a avaliação e assim por diante. Então, ter esse fluxograma, a atividade padronizada, garante a eficiência do serviço e a cicatrização sem maiores ocorrências para o paciente, né? De forma aí eficiente. Então, o fluxograma vai garantir a padronização, a segurança e a eficiência do cuidado, né? Isso daí é o bacana, é o legal, é o importante, vamos dizer. Aquilo que cabe à farmácia drogaria, consegue fazer. Aquilo que não é, encaminhar ao profissional especializado o mais rápido possível, né? Ó, dei um spoiler para a próxima questão. Dei um spoiler para a próxima questão, olha só. Pare, dê uma pausada e avalie a questão. Olha o spoiler que eu dei lá na outra. Se a ferida é grave, grande extensão, grande profundidade, não é do trabalho do serviço farmacêutico. Precisa ir para a UPA, para o hospital, vai precisar de sutura, né? O famoso dar o ponto, né? Que não é a farmácia, né? E esse atendimento, esse encaminhamento, ele precisa ser rápido, claro e objetivo, né? Explique para a pessoa, você precisa de uma assistência que aqui eu não consigo te ajudar em termos de farmácia e drogaria. Vai precisar aí de sutura, vai precisar aí do ponto. E aí a hemorragia está grande, mesmo a gente tentando estancar aqui. Pode ser algum processo da coagulação do paciente. Então, a farmácia, a drogaria, mesmo sendo pequeno, não está conseguindo estancar ali. Opa, encaminha. O paciente pode estar com um problema de coagulação e que vai, por mais que seja ali pequeno, né, e não está profundo, mas não cessa o processo de sangramento, né, sob pressão, mantendo ele tampado, sob pressão. Então, é algum outro processo que precisa ser investigado. Então, encaminha para o hospital. Então, o encaminhamento precoce evita contaminações graves. Então, o encaminhamento ao especialista é indicado sempre infecções graves ou persistentes, ou seja, já está infectado com uma infecção secundária. Vai precisar investigar se é um fungo, se é uma bactéria. Quem vai prescrever isso é o médico, não vai ser você farmacêutico, né?
porque você não pode nem prescrever, né? Nem o seu, né, você como técnico e nem o profissional de curso superior. Então, tem que encaminhar, visto que já está ali com uma infecção secundária. Né? Além do aspecto físico, extensão e profundidade, às vezes ela não está profunda, ela não está com grande extensão, mas ela já está toda infeccionada. Está cheia de infecção secundária. Já não é mais para você no ambiente, né, de técnico e farmacêutico. Já é encaminhar para o médico e a avaliação médica dentro desse contexto. Próxima questão. Vimos lá as fases da cicatrização. A hemostasia inflamatória, a granulação, né? E a fase de remodelação. Então, o que acontece em especial na fase inflamatória? Sistema imune sendo chamado, né? Sistema imune sendo chamado, vasodilatação, líquido que chega, edema, inchaço, e geralmente ali, alguns nervos presentes ali, sistema nervoso periférico que está ali, sofre esse processo de inchaço, que dá a dor, né? Então, o sistema nervoso ali, sendo inflamado, gera a dor. A vasodilatação, que é gerada pelo processo inflamatório, traz líquidos e gera o inchaço, o edema. Então, por isso aqui, a alternativa D. Né? A fase inflamatória começa imediatamente após a lesão e pode durar de 1 a 5 dias. Né? E ela tem aí, ó, a vasodilatação, a migração das células de defesa e tem como sinal clínico dor e inchaço, que é o edema. Show de bola! Isso daí foi importante, né, para a gente poder reforçar a fase inflamatória da cicatrização. E aí acontece o seguinte: uma ferida não está conseguindo fechar e o tecido ao redor está morrendo, está sofrendo necrose. Então não vai conseguir fechar. Então é necessário você retirar o tecido morto que está ali, o tecido necrosado que está ali, o tecido necrótico que está ali. E esse processo de retirar o tecido morto ao redor da ferida para favorecer o processo de cicatrização, ele é chamado de debridamento ou desbridamento. Pode chamar das duas formas, debridamento ou com S, desbridamento. Ok? Debridamento ou desbridamento são sinônimos. Você pode utilizar os dois. E qual que é a finalidade dele? Olha o desenho aqui mostrando. Ó. Um tecido que está morto, inflamatório, necrótico. Tirei ele para voltar o processo de cicatrização, favorecer a cicatrização normal. Então, esse processo ele é chamado de debridamento ou desbridamento. Então, o desbridamento é essencial para a cicatrização. Tem que retirar esse tecido morto, né? E pode ser realizado de várias formas. Ele não é serviço farmacêutico, né? Aqui, se já precisa ter esse processo de debridamento, desbridamento, já é necessário encaminhar aí para um atendimento, né? O debridamento, que também é um termo desbridamento, é utilizado para remover materiais estranhos do interior da ferida. Exemplo, estava mexendo aqui num vidro, o vidro quebrou, fez a ferida, que está cheio de caco de vidro agora dentro da ferida. Isso tem que mandar para o especialista, né, o atendimento especializado, e esse ato de tirar
materiais estranhos que estão contaminando a ferida, é o debridamento ou desbridamento. Ok? Então, esses procedimentos são fundamentais para garantir uma recuperação adequada e evitar complicações graves do processo de cicatrização. O desbridamento, ele pode ser enzimático. Na farmácia você compra lá o creme de papaína, a colagenase. Então, está fazendo aí um desbridamento químico. Pode ser autolítico, manutenção do meio úmido para, né, ativar células fagocíticas. Pode ser instrumental conservador, raspagem, né, com bisturi ou tesoura, aqui, né, cada um enfermeiro ou médico capacitado para poder fazer. Mecânico, força física para remoção, né, gases úmidas, secas, né, raspagem aí também. Cirúrgico, realizado no centro cirúrgico, sob anestesia. E pode ser também biológico. Hoje já existem aí larvas estéreis, moscas. Eu, particularmente, nunca vi, mas, né, a literatura aí que traz, que você solta num ambiente controlado para que essas moscas possam comer o tecido necrótico em determinadas feridas. Muito bizarro, né? Pensar um processo desse, né? Cientificamente, existe. Em termos de aplicação, quase não existe, né? Mas existem. Então, debridado para retirar o tecido morto, o tecido necrótico. Então, a melhor resposta aí, a alternativa A, no caso. Show de bola! Na fase final da cicatrização, a gente tem a remodelação. O que acontece na remodelação que a gente viu? Né? Reorganização das fibras do colágeno, importância grande aqui o ácido hialurônico, né? Reconstituição ali da epiderme, se for, né, na pele normal, e a formação ali do tecido cicatricial. Então, na fase de remodelação, tem a substituição do tecido cicatricial pelo tecido novo, que vai sendo colocado ali, fechando a ferida. Show de bola! E aí? Pensando que fosse uma prova de concurso, quantas você acertou? Beleza? Espero que muitas, ou melhor, todas, né? Reassista a aula, refaça as questões, não deixe de assistir a aula novamente, acompanhando do material da sua apostila, leia, faça os exercícios. Dúvidas? Acionem a Lívia, acionem a Jéssica, perdão, a Júlia, e qualquer dúvida elas me acionam para poder tentar ajudar vocês. Bora! Lembrando, ensino EAD temos flexibilidade, mas temos compromisso e autodisciplina. Grande abraço, pessoal. Até a aula 2. Bons estudos. Tchau, tchau.